seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade no nosso papo da nosso vídeo anterior, vamos continuar falando sobre a trajetória de Moisés para libertar esse povo da escravidão. Não foi fácil, foi um tempo bem longo para Moisés conseguir convencer até mesmo o povo da ordem de Deus, da Páscoa que haveria de vir. O que é Páscoa? O que ela quer dizer? É passagem de um estado para outro, o estado de vida. O povo de Deus ia sair da escravidão para a liberdade. A nossa Páscoa é libertação da morte para a vida. E assim também, em qualquer momento de situação difícil que nós estamos vivendo, nós podemos pedir para Jesus ressuscitado provocar uma Páscoa na nossa vida. Se eu estou desempregada, que Jesus faça ressurgir um emprego para mim. Se eu estou numa doença, que Jesus me faça passar a passagem daquele estado de enfermidade para a vida feliz, saudável como filho de Deus. Então nós também devemos acreditar que Jesus é capaz disso. Ele é Deus e Ele é aquele que nos resgatou da morte. Então nós devemos acreditar em Jesus e fazer de tudo para que a nossa Páscoa de libertação do dia a dia aconteça na nossa vida. Muitas vezes a gente quer obrigar a Deus a fazer um milagre. E a gente fica, faça Deus não sei o quê, eu pedi tanto e Deus não me escuta. Peça com atenção, com fé, com respeito, respeitando o tempo de Deus. Então, tudo vai acontecer, tudo vai ficar perfeito, porque o amor de Deus é perfeito. Então, a gente olha para Moisés. Falou para aquele povo a ordem de Deus. O sangue no umbral das portas evitaria que morresse a casa que tivesse aquele sinal. O anjo da morte passaria direto, não mataria ninguém. Mas na casa onde não tivesse o sangue do cordeiro ou do cabrito, que fosse, não haveria choro nem vela. O primogênito de tudo, seja do ser humano, seja dos animais, todos iam morrer. Aí acontece que no dia que Deus passou isso para Moisés, ele falou que esse tempo de Páscoa deveria ser lembrado para sempre, era perpétuo. E foi perpetuado pelo povo judeu com a Páscoa dos judeus. E foi perpetuado por nós com a Páscoa de Jesus Cristo. Se a gente fizesse uma comparação, se tivesse um jeito de fazer um desenho para comparar as duas Páscoas, a gente via que tudo que foi anunciado naquele tempo, em cima do povo e em cima do Cordeiro, aconteceu em Jesus Cristo e em nós mesmos. Quem tem o sangue do Cordeiro passado na porta, não morre. Ora, bolas! É o que acontece com a gente. Foi o próprio Jesus que falou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu nele. Não morrerá jamais. Então, a gente fica pensando, como que eu posso comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? E ele, sabendo da dificuldade do povo entender o que ele estava dizendo, ele deixa para nós a hóstia consagrada e o vinho consagrado. Ele mesmo diz, o meu corpo é verdadeiramente comida, e com certeza o pão é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida, com certeza o vinho é uma bebida. Então, muitos naquele tempo de Jesus não entenderam muito isso não e foram embora. Achou que a palavra de Cristo era muito forte. Então, Jesus pergunta para os apóstolos, e vocês também não vão embora? Aí Pedro, sempre ungido pelo Espírito Santo, fala, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida. Essa frase de Pedro deveria ser gravada no nosso coração e quando a gente orasse e falasse com Jesus, lembrar disso. A quem nós iremos?
Só tu tem palavras de vida e eu estou precisando de uma luz na minha vida. É muito linda a gente, assim, ler e refletir a palavra de Deus. Eu sempre dou um conselho. Quando você lê a Bíblia, põe um pé lá naquele tempo e o outro aqui. O que Deus falou para as pessoas há 4.000 anos atrás, Ele fala para nós hoje. E serve. Por quê? Porque a palavra de Deus é a única palavra de vida. De vida. Então Ele fala na vida das pessoas. E não é que eu vou ficar só lendo Bíblia e achando tudo muito bonito, que história maravilhosa, que coisa... Não, não é só história maravilhosa, não. É conselho de pai para educar os filhos. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de presença de espírito para poder reconhecer Deus nas entrelinhas da Bíblia. Voltando na Páscoa, eu já expliquei como era a Páscoa dos judeus. O pão ázimo, o cabrito assado lá, o cordeiro e o pão ázimo. E a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, assim, ela é novamente acontecida, vamos dizer assim, é mostrar o que aconteceu, é reviver a Páscoa, é a missa, onde o pão ázimo é a hóstia, que é feita de pura farinha de trigo e água, não tem nada mais, e o vinho, vinho puro, de uva pura, é um vinho especial, o vinho chama até vinho do padre, e o pão também. Como é feita as hóstias? Aqui em São Paulo, ali na Estação da Luz, em frente ali tem eu não sei, eu só sei que as irmãs ali é que confeccionam as hóstias. Então elas mostraram uma vez na televisão como era feito. Então elas preparam a água com a farinha, faz aquela massa meio pegajosa, distribui num tabuleiro bem lisinha e manda pro forno. Depois sai aquelas placas, e aquelas placas passadas por uma prensa que vai sair nas bolinhas, as rodelinhas. Então elas embalam tudo, enquanto não é a consagrada, é só água e farinha. Agora, depois da consagração, aí é outra coisa, aí entra o sacramento. Isso fica para uma próxima vez, porque é muito, muito fino falar em sacramento. Agora, voltando, a nossa Páscoa. Esse sangue passado no umbral das portas, ele simboliza muito, muito o nosso batismo, porque nós também fomos assinalados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. E a morte agora não prevalece sobre nós, porque Jesus pagou o resgate pelo nosso pecado. Ele deu a própria vida para que nós fôssemos libertos. Então, agora, nós podemos dizer com toda segurança: eu sou filha de Deus e como filha de Deus eu tenho direito à herança, a mesma herança de Jesus Cristo, que morreu na cruz e foi ressuscitado. Eu também serei ressuscitada. Então a gente fica pensando, e que mais que tinha no dia que Jesus comemorou a Páscoa, que era a última Páscoa dele? Tinha na mesa, certamente, um pedaço de cordeiro assado, por causa da tradição. Porque o verdadeiro cordeiro que ia ser imolado era o próprio Jesus. Era ele que... A gente lembra até o que João falou para os seus discípulos. Quando Jesus ia passando, João falou: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando Jesus. Por isso o João Batista, ele é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento, porque ele anunciou Jesus, ele preparou o povo para a vinda de Jesus, e depois ele desaparece e dá um lugar de destaque a Jesus. E como que o João desaparece? Sendo decapitado, não é? Numa festa de reis. Então, tudo tem a ver na mesa que Jesus estava servindo lá com os amigos dele. Tinha o pão ázimo, pão sem fermento, tinha o vinho, tinha as ervas amargas
e tinha o cordeiro. E ali tudo direitinho, e na hora dele consagrou o pão, consagrou o vinho e tal, na hora de distribuir, ele fala, e o Judas entendeu bem o que ele disse. A você que tem o que fazer, faça agora, faça depressa. E ele falou, alguém que está aqui vai me trair. Então, acho que foi o João, né, o novinho lá, que perguntou para ele, quem é que vai trair o senhor? Cada um pergunta, sou eu, Pedro pergunta, o André pergunta. Aí Jesus fala, aquele que eu molhar o pão é o que vai me trair. E ele molha o pão, põe no prato e dá para Judas. E o Judas comeu e saiu. E foi e entregou. Aí a gente fica pensando, se vocês já participaram da missa do sábado de Aleluia e do domingo de Páscoa, ou até anterior, da última ceia do Senhor, que é o lava-pés, vocês vão entender perfeitamente o que é a nossa Páscoa. O amor de Cristo é muito grande e nós precisamos respeitar, amar e louvar esse amor. Nós estamos vivendo o tempo da missão. E a TV Aparecida está fazendo uma série de reportagens de tudo que o Papa envia para que todo mundo pense na missão que você recebeu e como você está tratando essa missão. E aí Nossa Senhora, na novena, diz assim, toda missão é graça de Deus, todo chamado é graça de Deus, porque Ele não escolhe todo mundo para o mesmo chamado, cada um tem o seu. Nós vamos continuar refletindo no próximo encontro e que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os proteja, que no dia de Nossa Senhora consagre uma Ave Maria pela paz no mundo. Está muito difícil, está muito difícil. O ser humano precisa mudar o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau.